Olá pessoal, sou Flávio Perini, professor do IFES Campus Cariacica, e estamos retornando para completar o nosso assunto de sistema nervoso. Então agora, sistema nervoso parte 2. Na aula passada, a gente caracterizou o que seria o sistema nervoso, a gente promoveu aí uma definição de um sistema de integração, identificamos as partes do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Caracterizamos que o sistema nervoso central é composto por encéfalo e medula espinhal. Identificamos os componentes do encéfalo, né? Telencéfalo, cérebro, diencéfalo, composto por tálamo e hipotálamo. Identificamos o tronco cefálico com mesencéfalo, ponte e bulbo e cerebelo, identificando os papéis biológicos principais de cada um desses componentes. O que a gente faz hoje? A gente retorna com a medula espinhal e os outros componentes do sistema nervoso para encerrar esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, voltamos à medula espinhal e suas importâncias. Que também é um componente do sistema nervoso central, lembrem disso. Sistema nervoso central, encéfalo e medula. Tudo bem? Então, quem é a medula espinhal? A gente já caracterizou que a medula espinhal é um cordão, vamos colocar assim, maciço, cilíndrico, nervoso, que se prolonga a partir do bulbo, faz parte do sistema nervoso central e que tem por finalidade receber as informações provenientes das diversas partes do corpo ou provenientes do meio externo e levá-las ao encéfalo, pegar as informações que vieram do encéfalo e direcioná-las aos nervos que vão levá-la aos órgãos executadores e eu não tinha caracterizado ainda, ela também vai ser responsável por elaborar os chamados atos reflexos. Vamos com características gerais inicialmente. Primeiro, é um cordão cilíndrico, cordão nervoso cilíndrico, que parte da base do encéfalo, mais precisamente do bulbo, percorre toda a coluna vertebral, passando por dentro do canal vertebral, sendo protegido pelos ossos, as vértebras que compõem a coluna vertebral, né? Então ela se aloja no interior das perfurações das vértebras, e que nela chegam e partem ao todo 31 pares de nervos. Os nervos que se inserem na medula nós chamamos de nervos medulares, nervos espinhais ou nervos raquidianos. Tá? Aqui mais uma vez uma vértebra, o canal medular, então ela vai se alojar neste canal medular que vai ser formado pela superposição das vértebras. Tudo bem? Protegida, além das vértebras, pelas meninges também, não esqueçam. A medula espinhal também é protegida pelas 3 meninges. Bom, também se caracteriza por apresentar uma disposição diferenciada de acúmulo de corpos neuronais e de prolongamentos neuronais, igual acontecia lá no cérebro, igual acontecia no encéfalo, a chamada substância branca e substância cinzenta. Lembrando que no sistema nervoso central a gente chama de substância cinzenta acúmulos de corpos neuronais. Substância branca, acúmulo dos prolongamentos neuronais. Lá no encéfalo, a gente viu que a substância branca está mais no meio e a substância cinzenta no córtex, por fora. Aqui a gente inverte. Na medula espinhal, a gente percebe que a substância cinzenta está no centro da medula, formando aqui um canal central. A substância branca está mais por fora, lá na região que seria o córtex, né? Na região mais periférica. Tá? Então, substância branca e substância cinzenta possuem disposição contrária em relação ao cérebro. Substância cinzenta na região central, substância branca na região periférica. Tudo bem? Lembrando, sempre chegando ou partindo da medula, nós vamos encontrar nervos que se organizam aos pares. Acabamos de falar, 31 pares de nervos raquidianos. E os nervos eles sempre se inserem na medula por meio de raízes, né? Raiz dorsal e raiz ventral, raiz posterior e anterior. Tá? Raiz posterior sensitiva, raiz anterior, raiz motora. Tá? Não lembra disso? Volta lá na aula 1 desse sistema nervoso que a gente falou disso com um pouco mais de detalhes. Bom, os nervos raquidianos que chegam à medula se inserem por meio de 2 raízes, a raiz ventral anterior motora e a raiz dorsal posterior sensitiva. Tudo bem? Importância da medula. Como eu falei, importância 1,
ela vai receber as informações vindas das diversas partes do corpo, então os nervos levam as informações até a medula, envia lá para o encéfalo, lá no encéfalo se elabora uma resposta, aí ela traz de novo essa informação para liberar novamente para os nervos, e os nervos conduzirem essa resposta até o órgão efetuador. E como eu falei também na introdução aqui da aula de medula, responsável pelos atos reflexos ou reflexos medulares. Tá? O que é um ato reflexo ou reflexo medular? Um ato reflexo é a capacidade que nós temos de executar respostas automáticas, involuntárias, a um estímulo sensorial, a um estímulo que a gente não esperava, um estímulo rápido. Né? Aqui, ó, exemplo. Nós temos aqui um reflexo patelar. O reflexo patelar, o médico vai vir, vai fazer um estímulo com um martelozinho em uma determinada região no joelho e a perna, automaticamente, ela vai se levantar. Esse reflexo patelar ele não vai depender da nossa vontade, é um reflexo, ele vai acontecer. Tá? Outro exemplo, ferro quente. Você encostou a mão no ferro quente, você não vai parar para pensar, poxa, estou queimando, vou tirar. Não, você de imediato você retira. Mesmo sem perceber o que estava acontecendo ali, mas você já puxou, depois que você vai ter consciência do que aconteceu. Então essa resposta de retirada da mão é um reflexo. Mesma coisa, veio andando, pisou num prego, numa taxinha. Você não vai parar e pensar, nossa, pisei numa taxinha, deixa eu tirar o pé daqui. Não, você tira e depois toma consciência do que aconteceu. Então essa resposta automática, involuntária a um determinado estímulo sensorial, a gente chama de ato reflexo. Não envolve o encéfalo. Os atos reflexos, eles são elaborados exclusivamente na medula. E o mais marcante, vai envolver apenas 2 ou 3 neurônios que se ligam diretamente com a medula, ou que fazem a comunicação entre o órgão que recebeu o estímulo e a medula. Não envolve o encéfalo, envolve apenas a medula e neurônios que conduzem os impulsos criados pelos estímulos recebidos. Como eu falei, eu botei aqui 3 exemplos. O reflexo patelar e os reflexos de retirada. Retirada da mão no caso de uma queimadura, retirada da mão no caso de um contato com uma taxinha, um prego. Tá? Bom, os atos reflexos, eles podem ser divididos em 2 categorias, de acordo com o número de neurônios envolvidos. Como eu falei, podem envolver 2 ou 3 neurônios. Os neurônios que podem estar associados aos atos reflexos. Um neurônio sensitivo, que é aquele neurônio que percebe o estímulo. Sensitivo, sente o estímulo. Um neurônio motor, que é aquele que leva a resposta ao órgão efetuador. E um terceiro neurônio que pode estar presente é o neurônio associativo, que associa o sensitivo ao motor. Nós chamaremos de atos reflexos simples, ou melhor, arcos reflexos simples ou monossináptico. Arco reflexo é o nome que a gente vai dar ao percurso percorrido pelo impulso nervoso no ato reflexo. Então vamos lá, vamos organizar melhor. A resposta que você tem é um ato reflexo. Esse ato reflexo depende de quê? Receber um estímulo, esse estímulo chegar à medula espinhal, não vai para o encéfalo, e voltar para o órgão efetuador. Então, depende de um percurso feito pelo estímulo, passando por neurônios, indo à medula e voltando ao órgão. Então, esse percurso arco-reflexo. Quando o arco-reflexo envolve 2 neurônios apenas, arco-reflexo simples ou monossináptico. Quando o arco-reflexo envolve 3 neurônios, sensitivo, motor e associativo, arco-reflexo complexo ou bissináptico. Tudo bem? Então, arco-reflexo simples ou monossináptico envolve apenas 2 neurônios, um neurônio sensitivo e um neurônio motor. Arco-reflexo complexo ou bissináptico envolve 3 neurônios, um sensitivo, um motor e um associativo. O associativo ele vai estar ligando o sensitivo e o motor. Tudo bem? Vamos ver aqui os esqueminhas. Ó. Aqui eu tenho uma representação de um arco reflexo simples.
O reflexo patelar. O reflexo patelar é um arco reflexo simples. Tá? O estímulo foi feito, o martelinho batendo aqui no joelho. O neurônio sensitivo vai perceber o estímulo, vai levar esse estímulo até a medula e na medula, ó, vai haver a conexão direta com o neurônio motor. Vai trazer a resposta para o músculo efetuar a contração. Então, envolveu um neurônio sensitivo e um neurônio motor. Ou seja, arco reflexo simples. Arco reflexo complexo, reflexo de retirada. Aqui nós vamos ter um terceiro neurônio associativo, aqui, ó, bem aqui. Ó. Ele vai ligar o neurônio sensitivo, que percebeu o contato aqui com a chama, com o fogo, com o neurônio motor, que vai levar a resposta até o músculo, para puxar o braço. Tá? Então, entrou em contato com o fogo, ó, o neurônio sensitivo percebeu o estímulo, e lá na medula, esse neurônio sensitivo se comunica com o neurônio associativo. Ó. Neurônio associativo, que por sua vez se comunica com o neurônio motor, que leva a informação até o músculo, contraindo e puxando o braço. Então nós tivemos 3 neurônios participantes. 2 sinapses, né? Lembrando que sinapse é o quê? É a comunicação entre os neurônios. Ó, aqui tem uma sinapse, aqui tem outra sinapse. 2 sinapses dentro da medula. Bisináptico. Tá faltando um P aqui. Bisináptico. Tá? Aqui teve 2 neurônios, uma sinapse, monossináptico. Tá? Então, fechando assim, a resposta que você tem é um ato reflexo. O percurso percorrido pelo impulso nervoso é um arco reflexo. 2 neurônios, simples, monossináptico. 3 neurônios, complexo, bisináptico. Ó, o neurônio associativo também estimula neurônios que conduzem impulsos ao encéfalo, permitindo a tomada de consciência do ocorrido. Visualizou? Então, esse neurônio associativo, além de estar promovendo essa comunicação, o que ele faz? Ele ainda permite que você tenha consciência do que está acontecendo ali, porque ele comunica-se com alguns outros neurônios que aqui estarão e levarão a informação até o encéfalo, que é o centro da nossa consciência. Tá? Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, como nós falamos, é aquele que comunica a periferia do corpo com o central e vice-versa. Composto por quê? Nervos e gânglios, e também pelas terminações nervosas. Tá? Na outra aula eu não cheguei nem a comentar das terminações nervosas, mas elas fazem parte também da comunicação periférica. Então, SNP, Sistema Nervoso Periférico, constituinte do sistema nervoso, responsável pela condução das informações entre órgãos receptores, sistema nervoso central, e órgãos efetuadores. Beleza? Relacionado a controle de funções autônomas. Algumas funções totalmente autônomas estão diretamente ligadas à atividade do sistema nervoso periférico. Composto por nervos, gânglios e terminações nervosas. Falei agorinha que ligado à medula, nós temos ao todo 31 pares de nervos. Nós chamamos esses nervos de raquidianos ou medulares. Só que existem alguns nervos chamados nervos cranianos aqui, ó. Eles não estão ligados à medula, e sim ligados ao encéfalo. Esses também fazem parte do sistema nervoso periférico. 12 pares de nervos cranianos. Tudo bem? Então, ao todo, nós teremos 31 pares de nervos raquidianos, 12 pares de nervos cranianos. Todos esses compõem o nosso sistema nervoso periférico. O que é um nervo? Aqui eu tenho uma representação esquemática de que seria um nervo. Ó. Passando aqui pelo braço e depois se ramificando, promovendo a inervação da mão. Um nervo, na verdade, ele é representado por um conjunto de células nervosas que se organizaram formando fibras. Formam grupamentos de prolongamentos neuronais. De uma forma bem simples. Ó, nervo. Podem ser definidos como feixes de fibras nervosas envolvidas por um tecido conjuntivo, sendo que cada fibra é formada pelo axônio,
e pelas bainhas que o envolvem. Ou seja, os prolongamentos neuronais, axônios, vão ser os responsáveis em se juntarem e formarem a estrutura que a gente caracteriza como sendo um nervo. Finalidade? Comunicação entre o sistema nervoso central, órgãos efetuadores e órgãos de sensibilidade. Tá? Olha aqui a representação de um nervo. Ó. Vamos ver aqui a estrutura básica de um nervo. Bom, peguei aqui um nervo raquidiano, né? Tá ligado à medula, cortei aqui, aumentei para a gente visualizar. Lembra que eu falei, né? Conjunto de fibras, formadas lá pelos prolongamentos neuronais, os axônios, envoltos por tecido conjuntivo. Então, um nervo, na verdade, não tem um neurônio, né? Um nervo vai ter aí vários prolongamentos neuronais. Tá? Então, tudo aqui é um nervo. O nervo, por completo, ele é envolvido por uma grande camada de tecido conjuntivo. Essa grande camada de tecido conjuntivo recebe o nome de epineuro. Aqui, ó, o epineuro é quem vai amarrar, envolver o nervo. Note que ele é uma estrutura complexa. O nervo tem, inclusive, veias, artérias representadas aqui, ó, que vão promover a nutrição dessa estrutura complexa. Beleza? O que a gente percebe? Esse epineuro ele vai amarrar um conjunto de estruturas, que são as fibras nervosas, né? Que se organizam em forma de feixes. Então eu vou ter aqui, ó, isso aqui é o prolongamento neuronal, o axônio do neurônio e a célula de Schwann. Esses axônios, um aqui, outro aqui, outro aqui, notem que tem vários. Todos eles se agrupam e são protegidos, envolvidos por uma camada de tecido chamado de endoneuro. Essa estrutura com vários axônios, feixe nervoso. Os vários feixes nervosos serão envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo chamada perineuro, que por sua vez serão todos envolvidos pela camada final, que a gente chamou de epineuro. Visualizou? Então, ó, vários prolongamentos neuronais formam um feixe. Esses vários prolongamentos neuronais estão envolvidos pelo endoneuro. Os feixes estão envolvidos pelo perineuro. Vários feixes formam o nervo que está envolvido pelo epineuro. Visualizou? Epineuro, tecido conjuntivo que envolve o nervo. Perineuro, tecido conjuntivo que envolve o feixe nervoso. Endoneuro, tecido conjuntivo que envolve a fibra. Ok? Esses nervos eles podem ser classificados de acordo com alguns critérios, vamos colocar assim. Então vamos lá. Primeiro, quanto ao tipo de neurônio que eles possuem. Chamaremos de sensitivos ou aferentes aqueles que tiverem apenas neurônios sensitivos. Neurônios que recebem o estímulo. Motores ou aferentes aqueles que tiverem apenas neurônios motores. E mistos aqueles nervos que tiverem os dois tipos de neurônios. Voltando então, se esses prolongamentos aqui, ó, forem prolongamentos só de neurônio sensitivo, nervo sensitivo. Se esses prolongamentos forem só de neurônio motor, nervo motor. Agora, se misturado aqui eu tiver feixe com neurônio sensitivo e feixe com neurônio motor, ele vai ser misto. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um nervo misto. Vai chegar na medula. Tá? Quanto à posição anatômica, cranianos ou raquidianos. Os raquidianos são os que nós falamos, que compõem 31 pares, os cranianos compõem 12 pares. Cranianos, dos 12 pares, 3 são sensoriais, 5 são motores e 4 são mistos. Dos raquidianos, 31 pares, sempre relacionados com os músculos esqueléticos. Formam-se a partir da raiz ventral e dorsal da medula. Então aqui, ligado à medula, é um nervo raquidiano, ele é um nervo misto. Beleza? Gânglios. Os gânglios, como eu falei, são lá atrás, falei na outra aula,
são formados pelo conjunto de corpos celulares. Ó, aqui está um neurônio, ó, corpo celular e os prolongamentos neuronais, dendritos e axônios. Dendritos e axônio. Beleza? Então, os prolongamentos neurais formam o nervo. Os corpos celulares formam o gânglio. Aglomerados de corpos celulares neuronais localizados fora do sistema nervoso central. Por que eu chamo a atenção aqui localizados fora do sistema nervoso central? Porque lá no sistema nervoso central, lembrem, acúmulo de corpos neuronais a gente chama de substância cinza. Acúmulo de prolongamentos, substância branca. No sistema nervoso periférico, acúmulo de corpos neuronais, gânglios. Acúmulo de prolongamentos, nervos. Aqui a gente tem uma representação, ó. Essas dilatações aqui são gânglios, ó. Aí vem o nervo, ó. Gânglio, nervo. Beleza? E as terminações nervosas são, como o nome já fala, as regiões terminais dos nervos. As regiões que entram em contato com o órgão efetuador, com o órgão receptor do estímulo. Tá? Então, são as regiões terminais dos nervos, responsáveis por captar estímulos, no meio interno ou externo, direcionar aos nervos e vão conduzir até o sistema nervoso central. E aí, depois, o sistema nervoso central vai repassar a informação para o nervo, que vai entrar em contato de novo com o órgão efetuador por meio das terminações nervosas. Existem vários tipos de terminações nervosas, com várias formas, com várias especificidades. Aqui a gente tem uma representação esquemática com algumas delas e algumas das suas especificidades. Num corte da pele, feito um corte da pele, ó, mostrando aqui alguns exemplos das terminações nervosas. Ó, terminação nervosa livre, formato bem ramificado, está aqui, ó, bem próximo à superfície da pele. Essas terminações nervosas livres estão relacionadas à percepção, por exemplo, de sensações como cócegas, coceira, prurida, coceira, calor, frio, odor. Discos de Merkel, aqui, ó, já mais um pouquinho abaixo na pele, relacionada à percepção de tato e pressão. Mais um pouquinho profundo aqui, ó, na pele, os bulbos terminais de Krause, relacionado à percepção de frio. Aqui nós vamos ter os plexos das raízes pilosas, que fazem contato diretamente com os pelos e, consequentemente, relacionado à percepção de tato. Aqui a gente vai ter o corpúsculo de Ruffini, relacionado à percepção sensitiva de calor. Corpúsculos de Pacini, relacionado à pressão e vibração. E os corpúsculos de Meissner, aqui, também bem próximo da epiderme, relacionado à percepção de tato, pressão e vibração. Então, são as terminações nervosas características da nossa pele, distribuídas em várias partes do nosso corpo, que vão receber as informações sensitivas para repassá-las posteriormente aos nervos. Tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, olha essa aqui, a de Ruffini. Ela recebeu a percepção sensitiva de calor, repassou a informação, aqui, ó, já vai ser um nervo. Ó. Tá vendo? E aí, posteriormente, vai para a medula, encéfalo, e aí as sensações são criadas. Tudo bem? O sistema nervoso periférico ele se divide em dois segmentos que a gente chama de sistema nervoso periférico voluntário ou somático e sistema nervoso periférico autônomo ou visceral. Então vamos lá. Sistema nervoso periférico voluntário ou somático. Voluntário, o nome já sugere alguma coisa, né? Bom, são aqueles que estão relacionados a conduzir impulsos que trazem voluntariedade ao nosso organismo. São aqueles estímulos que nós temos consciência, dependem da nossa vontade. É constituído por fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. O músculo esquelético é um músculo que a gente controla, que a gente tem uma voluntariedade sobre ele. Então, os nervos que estão ligados a estes músculos fazem parte do sistema nervoso periférico voluntário. Finalidade? Reagir a estímulos provenientes do ambiente externo. Não estão ligados a regular o nosso ambiente interno. Não, estão ligados à nossa associação com o ambiente externo. Ó, determinando ações conscientes. Ó. Andar, falar, correr, entre outras. É tudo ação que a gente tem consciência que depende da nossa vontade.
Tá? Característica marcante. O corpo celular da fibra motora vai estar no sistema nervoso periférico, perdão, fica localizado dentro do sistema nervoso central. O corpo celular de uma fibra motora do sistema nervoso periférico voluntário fica dentro do sistema nervoso central. E o axônio, prolongamento, vai diretamente do encéfalo ou da medula até o órgão que ele inerva. Beleza? Então, o corpo celular, ó, fica dentro do sistema nervoso central e o prolongamento dele vai diretamente para o órgão que ele está inervando. Tá? E quando a gente fala sistema nervoso central, lembre, encéfalo e medula. Tá? O sistema nervoso periférico autônomo visceral ou da vida vegetativa, tá? Ele funciona independentemente da nossa vontade. Você não precisa de ter consciência e voluntariedade para que ele funcione. Por isso que o nome é autônomo. Tá? Visceral porque está ligado a vísceras, né? Está ligado ao controle do ambiente interno do nosso organismo. Tem por função regular o ambiente interno do nosso corpo. E aí pensa, ambiente interno vai controlar o que então? Sistema digestório, cardiovascular, excretor, endócrino. Tá? As fibras nervosas que compõem o sistema nervoso periférico autônomo vão conduzir impulso nervoso do sistema nervoso central à musculatura lisa de órgãos viscerais, músculo cardíaco ou glândulas. Musculatura lisa, para quem lembra, funciona independentemente da nossa vontade. Né? Musculatura estriada e esquelética, depende da vontade. E aí está ligado a quê? A esses dois aí, ó. O sistema nervoso autônomo ou o sistema nervoso voluntário. A musculatura lisa independe da nossa vontade porque ela recebe as fibras do sistema nervoso periférico autônomo. Tá? Coração. Coração bate independente da nossa vontade. Quem inerva o coração? As fibras do sistema nervoso periférico autônomo. As glândulas, a mesma coisa. Beleza? Bom, o sistema nervoso periférico autônomo, ele possui dois tipos de neurônios. O que a gente chama de neurônio pré-ganglionar e o que a gente chama de neurônio pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar, ele possui o corpo celular dentro do sistema nervoso central. O neurônio pós-ganglionar possui o corpo celular dentro do gânglio. Lembrando, o gânglio é o que mesmo? É aquele acúmulo de corpos celulares. Tá? Então, ó, o pré-ganglionar possui o corpo celular dentro do sistema nervoso central. Ó, o corpo celular está aqui está o prolongamento. Aí vai formar um gânglio nervoso. Aquele que tiver o corpo celular e formando aquele gânglio nervoso, ele vai ser um pós-ganglionar. E ele que vai entrar em contato com o órgão efetuador. Beleza? Então, no sistema nervoso autônomo, você tem a comunicação sistema nervoso central, gânglio, pelo neurônio pré-ganglionar, e a comunicação gânglio, órgão efetuador, pelo neurônio pós-ganglionar. Ok? O sistema nervoso periférico autônomo se divide em dois ramos, o que nós chamamos de ramo simpático e parasimpático. Ele se divide em duas partes, simpático e parasimpático. Qual é a diferença do simpático para o parasimpático? O simpático é aquele que vai estar relacionado a ações que mobilizam gasto de energia, permitindo que o nosso organismo possa responder a algumas situações estressantes, situações de estresse. Então, situação que te provocou um estresse, que mobilizou gasto energético, quem é sensibilizado? Sistema nervoso periférico autônomo simpático. Tá? O parasimpático está ligado a quê? A atividades relaxantes. Ele, vamos colocar assim, ele desfaz essa situação estressante. Parasimpático, ele vai parar o que o simpático fez. Né? Parasimpático, entendeu? Estimula principalmente atividades relaxantes. Vamos lá. O que é uma atividade estressante? É uma atividade que mobiliza energia. Exemplo, acelerar um batimento cardíaco. Né? Você toma um susto, seu coração dispara. Estressante. Então, quem que promoveu esse disparar do coração? Que parte do sistema nervoso que sensibilizou o seu coração? O simpático. Depois você vai desenvolver uma atividade relaxante, diminuir os batimentos cardíacos. Quem vai sensibilizar é o parasimpático. Tá?
aumento de pressão arterial, aumento de concentração de açúcar no sangue, ativação do metabolismo geral do corpo. Tudo situação que envolve o quê? Estresse, mobiliza energia, sensibilizado pelo simpático. Reduzir o ritmo cardíaco, reduzir a pressão. Se são situações relaxantes, mobiliza quem? O sistema nervoso periférico parasimpático. Tá? Bom, algumas características marcantes diferenciam o sistema simpático do parasimpático quanto à sua organização anatômica. Tá? Então vamos lá, uma tabelinha aqui comparativa. Com relação às fibras pré e pós-ganglionar, lembrando, o sistema nervoso autônomo, ele sempre vai ter dois tipos de neurônio, o pré-ganglionar e o pós-ganglionar. O pós-ganglionar que vai se comunicar com o órgão, e o pré-ganglionar comunica o sistema nervoso central com o gânglio. Tá? Então, o simpático tem uma fibra pré-ganglionar curta, o parasimpático uma fibra pré-ganglionar longa. Ó, fibra pré-ganglionar longa, então é ramo parasimpático. Fibra pré-ganglionar curta, então é ramo simpático. O simpático tem uma fibra pós-ganglionar longa, o parasimpático uma pós-ganglionar curta. Pós-ganglionar curta, então é o quê? Parasimpático. Pós-ganglionar longa, então é o quê? Então é simpático. Beleza? De onde que se originam os nervos? O simpático vão ter os seus nervos formados na região torácica e lombar da medula. Sempre nervo raquidiano. O parasimpático, região cervical, nervos cranianos, e região sacral da medula, nervos raquidianos. Beleza? E o mediador químico? O mediador químico é a substância que vai promover a comunicação dos neurônios. Tá? Voltando aqui ao raciocínio, ó, o pré-ganglionar se comunica com o pós-ganglionar e o pós-ganglionar se comunica com o órgão, né? Essa comunicação ela sempre vai ser feita por meio de quê? Por meio de mediadores químicos, né? Ó, a fibra aqui, ó, a fibra pré-ganglionar longa e aqui você tem o quê? Uma fibra pós-ganglionar curta. Então, aqui tem que ter o quê? Uma comunicação. Essa comunicação é feita por meio de mediadores químicos, chamados neurotransmissores. Beleza? No simpático, as fibras pré-ganglionares, o mediador químico é a acetilcolina. As fibras pós-ganglionares, adrenalina. No parasimpático, a fibra pré-ganglionar, acetilcolina. Pós-ganglionar, também acetilcolina. A diferença então está marcante aqui, ó. Beleza? Então são os mediadores químicos que provam o quê? A comunicação das fibras nervosas. Tá? E para fechar aqui, um comparativo entre as ações, né, exemplos de ações do sistema nervoso simpático e do parasimpático. Eu falei que são ações estressantes ou relaxadoras, não é isso? Ó, exemplo, ó, simpático dilata a pupila, parasimpático contrai. Simpático inibe a salivação, parasimpático estimula a salivação. O parasimpático reduz o batimento cardíaco, simpático acelera o batimento cardíaco. Simpático relaxa os brônquios, parasimpático contrai os brônquios. Notem que são situações opostas. Tá? Simpático vai vir aqui, vai inibir a atividade do estômago, do pâncreas, reduzir a atividade digestória. O parasimpático estimula. Digestão é uma coisa, viu aquela coisa? Comer com calma, né? Porque a digestão é melhor. Então, a digestão ela tem que ser feita uma atividade o quê? Relaxante, parasimpático. Ó. Por quê? Porque o parasimpático estimula a atividade digestória, estômago, pâncreas. Ah, vou comer no estresse. A minha digestão não é adequada. Por quê? Porque esses órgãos estão mais inibidos. Tá? Ó, o simpático vai estimular a liberação de glicose. O parasimpático estimular a vesícula biliar. Não são duas estruturas que são antagônicas, mas principalmente aqui, ó, mais uma vez, ajuda no processo de digestão. Simpático relaxa a bexiga, parasimpático contrai.
ficou muito nervoso, não conseguiu segurar e urinou nas calças. Por quê? Porque é autônomo, simpático. Simpático promove ejaculação, parasimpático promove ereção. Estou muito ansioso naquela relação sexual, a ejaculação vai mais rápido. Uma situação mais relaxante favorece a ereção. Estou muito estressado, você não tem um favorecimento para a ereção. Então são algumas características marcantes que estão ligadas aos ramos autônomos do nosso sistema nervoso. Beleza? Bom, espero ter ajudado. Aqui nós encerramos essa parte de sistema nervoso, identificando algumas das principais características deste sistema. Beleza? Deem uma curtida aí. Procure compartilhar sobre essas aulas. Aproveite o máximo que você puder. Tá? E, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Beleza, galera? Valeu!